No vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de debater com vocês sobre as eleições municipais no Rio de Janeiro. Quem são os candidatos e a esquerda, como é que vem a esquerda para essa eleição municipal, qual vai ser a pauta da eleição, quais os principais temas que vão influenciar a eleição, quem vai ser o vencedor, hein? Quem é que ganha essa eleição para a Prefeitura do Rio. Vou fazer também um comentário rápido sobre cláusula de barreira e eleições e coligações na proporcional. E antes de começar esse vídeo, eu peço a você para se inscrever no canal, aciona a notificação do sininho, faz os comentários, é muito importante esses comentários. E se você gostar desse vídeo, compartilha e deixa aquele like. Olha, eu listei aqui, numa listagem não exaustiva, 11 candidatos à Prefeitura do Rio. Eu vou mostrar aqui uma tela para vocês e vou ler o nome desses 11 candidatos. Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, candidato pelo DEM. Marcelo Crivella, candidato pelo Republicanos, o atual prefeito do Rio. Marta Rocha, deputada estadual, candidata pelo PDT. Renata Souza, também deputada estadual, candidata pelo PSOL. Brizola Neto, candidato pelo PCdoB. Benedita da Silva, candidata pelo PT. Otone de Paula, candidato pelo PSB. Paulo Marinho, candidato pelo PSC. Paulo Marinho, candidato pelo PSDB. Rodrigo Amorim, candidato pelo PSL. Hugo Leal, candidato pelo PSD, e Clarissa Garotinho, candidata pelo PROS. Aqui é importante dizer, pessoal, que talvez Renata Souza, Brizola Neto e Benedita da Silva formem uma única candidatura. Eu vou comentar isso depois ao longo do vídeo. E é importante também dizer que Otone de Paula, embora tenha se lançado candidato, dificilmente vai ter a legenda do PSC, já que ele está em rota de colisão com o partido, com o governador Wilson Witzel. Sobre a participação da esquerda, pessoal, nessas eleições municipais aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o primeiro ponto importante aí é a fragmentação, né? Várias candidaturas do campo da esquerda. Eu acho que tem muita coisa aí que explica isso. Eu vou falar um pouco mais na frente aqui nesse vídeo sobre dois aspectos que eu acho que são importantes nessa história. Primeiro, a chamada cláusula de barreira. E, segundo lugar, também o fim das coligações na proporcional. A verdade é o seguinte, né? Quem não tiver política de autoconstrução vai sumir do mapa. Esse é um ponto importante. Outro aspecto, né, pessoal, é que, na verdade, a esquerda, eleitoralmente falando, nunca esteve unida. Se a gente for fazer um levantamento aqui, pós-ditadura, até os dias de hoje, nós vamos poder comprovar facilmente isso. O que está acontecendo, né? Quer dizer, a esquerda é um negócio muito plural, existem muitas correntes de esquerda, mas eu vejo dois movimentos majoritários no interior da esquerda que eu acho que a gente deve prestar atenção. O primeiro movimento é o movimento em torno da candidatura presidencial de Ciro Gomes. Ali começa a se articular o PDT, o PSB e a Rede, né? Parecem já fechados e articulados em torno dessa candidatura do Ciro Gomes, e essa articulação vai compor um conjunto de chapas para as prefeituras nas principais cidades do país. No Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, praticamente em todo o país, esse campo formado em torno da candidatura do Ciro Gomes, que reúne o PDT, o PSB e a Rede, eles vêm com candidaturas desse campo. E eu acho que tem um outro campo, é claro que existem muitos campos, eu estou falando dos dois principais. Eu acho que existe um outro campo que está sendo construído, há muitas dificuldades, há muita resistência à formação desse campo. Eu diria até que o campo em torno da candidatura do Ciro, ele já está mais consolidado, mas é um campo em torno do PT, do PSOL e do PCdoB. Mas, como eu disse, tem muita resistência dentro do PCdoB, né? Há um setor do PCdoB que claramente, se pudesse, estaria com Ciro, quem sabe, podem até estar com Ciro lá na frente. Então há uma certa resistência dentro do PCdoB.
Acho até que esse setor ele é minoritário, mas ele existe. E no PSOL há uma grande resistência a uma aliança com o PT. Há ali um conjunto de forças, eu chamaria a atenção de uma corrente chamada MEIS, Movimento da Esquerda Socialista, que é uma corrente que tem representatividade dentro do PSOL, é a corrente da ex-candidata à presidência da República, Luciana Genro. Eles têm 3 deputados federais, a Sâmia Bonfim, o David Miranda e a Fernanda, lá do Rio Grande do Sul. E tem uma certa influência dentro do partido, somado a outros setores, eles compõem uma resistência extremamente importante dentro do PSOL para essa aliança aí desse campo PT, PCdoB e PSOL. Então é uma coisa aí para a gente acompanhar. Acho até, inclusive, que esse debate pode gerar um racha no interior do PSOL. Porque também é isso, né? Como eu vou falar daqui a pouco, né? Com a cláusula de barreira, gente, não sei se PSOL e PCdoB vão continuar existindo. E essas dificuldades que eu acabei de falar, elas na realidade se referem a um outro elemento importante para a gente acompanhar, que é o isolamento do PT no interior da esquerda. Isso é um negócio absolutamente claro, o PT está absolutamente isolado, está com uma dificuldade muito grande de compor alianças. Evidentemente que o PT é muito grande, provavelmente o PT sozinho é maior do que todos esses partidos de esquerda juntos, mas o PT vem enfrentando essa dificuldade sim de compor alianças, de buscar aliados e sair do isolamento. Provavelmente essas 2 principais candidaturas do campo da esquerda, uma candidatura da Marta Rocha com o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e uma outra candidatura desse campo PT, PSOL e PCdoB, talvez a candidatura da Renata Souza com a Benedita como vice, ou mesmo lançando 2 candidaturas, a da Benedita e a da Renata Souza, vai caracterizar um cenário de pulverização que pode fazer com que a esquerda fique fora do segundo turno das eleições. É uma eleição muito difícil, vou falar isso um pouco mais na frente, Dificilmente a esquerda vence essa eleição, mas é possível também dizer, é provável até, ou era provável, que uma unidade reunindo todas as forças da esquerda em torno de uma candidatura, sobretudo a candidatura do Marcelo Freixo, que era a candidatura mais bem colocada, tinha chances sim reais da esquerda pelo menos ir para o segundo turno, mas com poucas chances de vitória no segundo turno, mas você poderia trabalhar também, a gente não sabe ainda a situação de Eduardo Paes, a situação dele na justiça, se poderá vir candidato, o grau de rejeição. Então você tinha ali ainda um jogo para ser jogado. Essas 2 ou 3 candidaturas da esquerda, elas, na minha opinião, um pouco se equivalem, vão ter ali uma votação parecida. Eu digo, por exemplo, a Marta Rocha, a Renata Souza e a Benedita. Não sei se a Benedita vai ser vice da Renata Souza, mas eu acho que ali é uma votação muito emparelhada, Curiosamente, se você for parar para pensar, vamos trabalhar aqui com a hipótese de só 2 candidaturas. A candidatura da Marta Rocha com o Eduardo Bandeira de Mello e a candidatura da Renata Souza com a Benedita de vice. É curioso, Acho que dá para fazer uma comparação, que não serve de muita coisa não, mas eu acho que é um parâmetro, porque nós vamos estar comparando a mesma eleição, que é a eleição passada, de 2016, e o mesmo cargo disputado. Então, assim, tanto a Marta Rocha quanto a Renata Souza foram candidatas a deputada estadual. As 2 candidatas a deputada estadual, a Renata Souza teve mais votos. Eu aqui de memória, depois eu vou botar na descrição do vídeo esses dados melhor de cabeça, mas a Marta Rocha teve algo em torno de 45 mil votos e a Renata Souza 60 mil, 60 e poucos mil. Então, algo curioso. E na comparação dos vices, os 2 vices, no caso o Eduardo Bandeira de Mello e a Benedita, foram candidatos também a deputado federal, mesmo cargo, mesma eleição. A Benedita foi eleita, mas tiveram mais ou menos os mesmos votos. O Eduardo não foi eleito pela rede, não atingiu o coeficiente eleitoral, mas eles tiveram ali, salvo memória, também vou botar na descrição do vídeo, mais ou menos uma votação ali muito parecida,
algo em torno de 40, a Benedita teve 40 e poucos mil votos, o Eduardo Bandeira de Mello teve mais ou menos isso também. Então eu acredito aí num patamar mais ou menos igual ali dessas três candidaturas. Não acredito que ninguém consiga deslanchar completamente não, mas tem muita água para rolar, muitos elementos aí. Por exemplo, a gente não sabe o impacto do apoio do Freixo a Renata, se o Freixo vai conseguir transferir os seus votos. A gente não sabe, por exemplo, também o tamanho da força do Ciro. O Ciro foi muito bem votado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Será que o Ciro consegue transferir esses votos para Marta Rocha? E a Benedita, como é que vai ser o desempenho da Benedita? Benedita ela foi relativamente mal votada para deputada federal, mas sempre que a Benedita vem candidata a um cargo majoritário, ela é muito bem votada, é um nome que tem peso, né? Então nós vamos ter que aguardar essas situações. Mas como eu estava comentando para vocês, pessoal, essa eleição vai ser uma eleição curiosa, porque pela primeira vez nós vamos ter aí uma conjunção de dois fatores importantes: o fim das coligações na proporcional e a cláusula de barreira. É claro que a cláusula de barreira ela é contada na eleição para deputado federal e na eleição nacional. Essa eleição municipal aqui, ela não conta diretamente para ultrapassagem da cláusula de barreira. Mas, de qualquer maneira, é importante porque a eleição de prefeitos e vereadores dá capilaridade aos partidos para que numa próxima eleição, no caso daqui a 2 anos, eles tenham força para eleger deputados federais e ter um determinado percentual de votos num determinado número de estados, que é a regra da cláusula de barreira. Então, essa questão da cláusula de barreira e do fim das eleições na proporcional, o fim das coligações na proporcional, aquela coligação que tinha lá para vereador, vários partidos juntos, isso tende a levar, ainda não está plenamente consolidado, nós vamos ter que esperar um pouco, algumas eleições para ver como é que esses dois elementos vão se consolidar. Mas o que a gente pode esperar é um aumento da pulverização. Há um certo mito de que o lançamento de uma candidatura majoritária, por exemplo, a prefeito, ela ajuda na eleição de vereadores, ajuda no voto de legenda, ajuda na visibilidade do partido. Então, num primeiro momento, o fim das coligações na proporcional leva também a uma fragmentação. Por quê? Porque cada partido vai buscar ter a sua própria candidatura. E a cláusula de barreira também. A cláusula de barreira é aquilo. O partido que não tiver, como eu disse ainda há pouco, o partido que não tiver política de autoconstrução, ele acaba. Quer dizer, não é que ele acaba, o partido continua existindo, mas ele perde direito ao fundo partidário, ele perde direito ao acesso à propaganda eleitoral gratuita e ele passa a ter um funcionamento precário lá no Congresso Nacional, não tem direito à liderança e por aí vai. É por isso, por exemplo, que acerta o PCdoB ao criar o chamado Movimento 65. O Movimento 65 já é um movimento nesse sentido de uma política mais ampla, inclusive, que o partido, de autoconstrução visando a sobrevivência. Mas, como eu disse, na realidade nós vamos ter que aguardar aí algumas eleições para ver como é que isso vai ser ajustado, porque há muitas discussões. Então você tem que ver, por exemplo, um partido pequeno, vou dar um exemplo aqui, com todo respeito, por exemplo, ao PCdoB, que ele é pequeno do ponto de vista institucional, poucos deputados, mas gigante do ponto de vista da história, do ponto de vista do programa. Meu respeito total aí ao PCdoB. Por exemplo, vale a pena o PCdoB lançar um candidato a prefeito? Essa é a questão. Porque, por exemplo, vamos lá, o dinheiro do fundo partidário. Vamos dizer que o PCdoB tem 1 milhão para gastar na eleição aqui do Rio de Janeiro. Então você vai pegar uma parte desse dinheiro, R$500 mil, e jogar na candidatura majoritária para perder. Então você joga um dinheiro numa candidatura para ter 1% dos votos. Será que não era mais jogo pegar esse dinheiro, pegar esse 1 milhão e dividir lá para 1 ou 2 puxadores de voto, candidatos a vereadores, e garantir a eleição desses vereadores? Então essa é uma questão que os partidos ainda
estão estudando, e nós só vamos ter um retorno exatamente do impacto do fim da coligação nas proporcionais com um acompanhamento aí de algumas eleições. Por exemplo, o PT vai fazer uma coisa que é interessante, né, e arriscada, na minha opinião. Por exemplo, ele vai lançar o Lindbergh Farias candidato a vereador. Né? Então você joga ali um candidato a vereador como se fosse o majoritário para puxar votos para ver se você aumenta o número da bancada. É uma questão complicada, porque a eleição para vereador é uma eleição muito difícil, né? E eu não sei se o Lindbergh vai conseguir essa façanha, não. Certamente será eleito, mas eu não sei se ele consegue essa façanha, não. Eleição muito difícil. Nós já vimos situações, por exemplo, o César Maia na primeira eleição para vereador foi muito mal votado. Na segunda eleição ele teve um pouco mais de voto. O Saturnino Braga, eu já vi a situação do Saturnino Braga, perdeu uma eleição para vereador e anos depois ser eleito para o Senado. Claro que numa outra conjuntura, com apoio do Garotinho, com apoio do Brizola. Mas a eleição para vereador é uma eleição muito complicada e é um teste interessante esse também que o PT vai fazer, né? Apostar na candidatura do Lindbergh a vereador para ver se... Isso contando, né, na época dessa estratégia que o PT não teria candidato, porque a Benedita seria vice do Freixo, e aí você lança um grande nome para poder minimizar os efeitos de não ter um candidato majoritário. Eu acho que o cenário que está se desenhando hoje, pessoal, com toda sinceridade, na minha visão, como eu disse, muita coisa para acontecer, mas é um cenário que aponta para um segundo turno entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Pelo menos é o que dizem as pesquisas. Isso pode mudar, evidentemente, mas eu acho que esse cenário é um cenário que hoje é o cenário mais provável para a gente trabalhar. Tá, o Eduardo Paes praticamente garantido no segundo turno e uma disputa entre Crivella e uma outra candidatura que a gente ainda não tem muita clareza para ver quem vai para o segundo turno com o Eduardo Paes. E nesse primeiro momento me parece o Crivella favorito, né, porque é o atual prefeito, tem a máquina da prefeitura, tem a máquina da Igreja Universal, tem o apoio dos evangélicos e tem o apoio também do clã Bolsonaro. Né? Apesar do Bolsonaro estar relativamente enfraquecido, aqui no Rio de Janeiro, e ainda é uma força política importante, o Carlos Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro e a ex-companheira do Bolsonaro se filiaram ao Republicanos, que é o partido do Crivella, devem compor aí uma chapa e o Crivella deve ter o apoio do Bolsonaro, o que dá a candidatura dele ali a um patamar interessante de ir para o segundo turno com o Eduardo Paes. E também me parece que esse é um cenário que aponta para um favoritismo do Eduardo Paes. Então se eu tivesse hoje, se eu tivesse que apostar um dinheiro para saber quem vai ser o próximo prefeito do Rio, eu apostaria no Eduardo Paes. Ah, mas você tem certeza? Não, nós não temos certeza de nada. Como diria uma velha raposa política, né, pessoal? Política é igual olhar para a nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, está de outro jeito. Então as coisas são dinâmicas, as coisas mudam, mas hoje, para falar com toda sinceridade para vocês, com dinheiro não se brinca, né? Se eu tivesse aqui uma merreca para apostar no vencedor da eleição para prefeito, eu apostaria no Eduardo Paes. E deixando claro, pessoal, que aqui não há nenhuma propaganda para o Paes, não, tá? Não é o meu candidato, eu ainda não sei em quem eu vou votar. Eu acho que eu tenho que esperar um pouco esse quadro dentro da esquerda, como é que ele vai se desenhar, mas eu certamente vou marchar aí com uma candidatura da esquerda, provavelmente com a Renata ou com a Benedita, entendeu? Provavelmente uma dessas duas candidaturas. Eu acho que a eleição, em termos de temática, né, quais são os grandes temas que vão aparecer na eleição? São os temas municipais, os temas locais. O tema da saúde é um tema que vai ter uma importância muito grande, sempre tem, né? A saúde sempre aparece nas pesquisas como o principal tema de importância no debate eleitoral. A população sempre elege a saúde como um tema muito importante. E acho que essa questão nacional também vai impactar no debate, sobretudo nos grandes centros urbanos.
Eu acho que é provável que haja uma certa polarização na eleição entre aqueles que estão do lado do Bolsonaro e aqueles que são contra o Bolsonaro. Acho que isso é uma tendência, né, que pode acontecer sim, sobretudo em função aí de toda a turbulência política da conjuntura brasileira, terminada, diminuída essa curva, voltando aí a alguma normalidade, a temperatura vai subir, porque o povo vai para a rua, os estudantes vão para as ruas, as mulheres vão para as ruas, a população no geral vai para a rua para tentar derrubar o governo Bolsonaro. Então nós vamos ter uma turbulência política e provavelmente isso tudo pode acontecer em plena campanha eleitoral. Então eu não tenho dúvida que esse tema aí de impeachment e denúncias e julgamentos na justiça contra o presidente Bolsonaro, isso tudo vai estar ali na boca da eleição e vai sim, de uma certa maneira, contaminar e influenciar o debate político eleitoral. Quanto ao impacto, né, do que vai acontecer em 2020 para 2022, não há uma correspondência direta, os números mostram que o que acontece na eleição municipal não tem necessariamente um impacto na eleição nacional. Agora vai ser importante, porque vai ser um termômetro para saber a força do governo Bolsonaro, né, como é que vai ser o desempenho dos bolsonaristas nessa eleição. Eu acho que para a esquerda vai viver um cenário melhor, mais favorável do que das últimas eleições em 2016, estava aí também aquele cenário de impeachment da Dilma, estava uma avalanche contra a esquerda. Então acho que a esquerda vai viver um cenário melhor, né, com mais chances, inclusive, de vitórias, de ampliar a base eleitoral da esquerda. E é importante também para cada partido ir testando a sua força, a construção. É importante, né, a vitória de prefeituras, de capitais, o número de vereadores, isso tudo é importante para a construção dos palanques e para a construção de uma candidatura presidencial em 2022. Eu vou encerrar esse vídeo, pessoal, dizendo o seguinte: eu vou preparar um outro vídeo com mais calma sobre um debate que eu sei que é muito importante no interior da esquerda. Eu vejo muita gente incomodada ainda com isso. Desde que eu comecei a acompanhar a política, a militar na política, isso é uma verdadeira tormenta, que é o debate se a esquerda deve ou não disputar eleições e qual o papel do processo eleitoral na construção da estratégia política da esquerda. Esse é um tema que incomoda muita gente, é um tema que vira e mexe aparece nos debates, nos círculos de esquerda, sobretudo naquelas correntes mais radicais. E eu vou fazer um vídeo exatamente colocando qual é a minha opinião, que desde já eu adianto, né, que eu considero o processo eleitoral algo absolutamente fundamental. A esquerda deve dar total prioridade à luta eleitoral e deve fugir dessa dicotomia entre luta social e luta institucional, né? A grande questão, o grande ponto é você conseguir articular, não é fácil, mas é você conseguir articular a luta social, que é extremamente importante, dos movimentos sociais, as mobilizações, os sindicatos, as associações, a ativação da sociedade civil. Isso é algo extremamente importante para os partidos políticos, mas você articular isso também com a luta institucional, a disputa eleitoral, a conquista de deputados, de vereadores, de prefeitos, senadores. Então, esse é um ponto. Eu vou trazer um pouco o marco teórico dessa discussão num próximo vídeo, tá bom, pessoal? Grande abraço!